Tiago, mas afinal de contas, quanto um fisioterapeuta osteopata recebe? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Tiago Giacomini e uma das perguntas que eu mais recebo aqui pelo YouTube é: Tiago, mas e aí, quanto que um fisioterapeuta osteopata ganha? E essa é uma pergunta curiosa, eu vou responder para vocês sem enrolação, começando aqui pelo piso salarial da fisioterapia. Eu estou aqui com o Google aberto e ele fala que o piso salarial de um fisioterapeuta hoje é o valor de 4.650 para 30 horas trabalhadas, né? A jornada de 30 horas. E eu confesso para vocês que na minha vida como fisioterapeuta eu nunca tive essa oferta. Se eu tivesse tido essa oferta, talvez eu não teria me esforçado tanto e ralado tanto para chegar aonde eu estou hoje. E olha só, hoje é um domingo, quase 1 hora da tarde, talvez até um pouquinho mais, e eu estou encerrando meus atendimentos da manhã. Hoje eu atendi 3 pacientes aqui no meu consultório, e baseado nisso, eu quero contar para vocês que esse valor piso salarial aqui de 4.650, um fisioterapeuta hoje consegue fazer em um dia de trabalho. Calma, sem sensacionalismo, tá bom? Se a gente tiver uma demanda, uma produtividade grande, trabalhar de verdade, a gente consegue fazer isso sim. E eu estou dizendo isso em pleno domingo, eu estou aqui no meu consultório. Essa semana a agenda ela já está cheia e o horário que eu tinha de encaixar pacientes era hoje. E quando você está disposto a trabalhar, disposto a ajudar uma pessoa que tem dor, o céu é o limite. Mas um ponto que eu acho muito importante quando a gente fala de remuneração é que eu, particularmente, nunca conheci ninguém na fisioterapia que fez fisioterapia para ganhar dinheiro. Então, entendendo isso, eu sei que existe um déficit gigante em nós, fisioterapeutas que somos autônomos, precificar o nosso serviço e entregar um serviço de qualidade. Isso porque muitas vezes a gente ganha tão pouco que não sobra dinheiro para a gente se qualificar, eu já passei por isso. E o fisioterapeuta é um empresário, e como empresário a gente tem que entender que o nosso consultório ele é uma empresa, e investir antes de querer fazer retiradas. Então eu fiz a minha formação em osteopatia, comecei em 2019 pela Escola de Osteopatia de Madrid, e na época aquele valor era um valor muito caro para mim, eu não faturava o que eu pagava de curso, de viagem pela escola, e eu fiquei nesse impasse praticamente durante 3 anos, ou seja, 3 anos investindo sem tirar R$1. E eu sei que nem todo mundo, assim como na época, não podia fazer esse investimento. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, eu também tenho outras empresas e eu quero contar que se a gente não tiver produto na prateleira, a gente não vende. Ou seja, quando você entra numa loja e você vê uma loja faturando um valor grande, ou um restaurante, a pessoa que vende um produto, ela tem 10 produtos em prateleira. E é assim no nosso consultório. Não é diferente. Então, para a gente faturar, a gente tem que ter muita ferramenta, a gente tem que ter muita disposição, a gente tem que saber vender o nosso serviço e cobrar por esse serviço. Afinal de contas, você não vende a solução do problema de ninguém. A gente tem que deixar isso muito claro. Vamos pensar em outras doenças, em doenças sérias, né? Vamos pensar num tumor. O paciente ele não paga para ser curado, ele paga para ser tratado e muitas vezes ele não resiste. E a gente, muitas vezes, como fisioterapeuta, quer resolver o problema, depois a gente quer cobrar. E calma, calma lá. Existe uma participação hoje, domingo, eu estou atendendo aqui os pacientes que realmente estão dispostos a fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, eu não faço uma primeira consulta de domingo. Eu atendo os pacientes que se encaixaram durante a semana de acordo com a minha disposição. Afinal de contas, é impossível conseguir atender um paciente só de domingo. Ou seja, a gente precisa criar algumas estruturas, alguns formatos de trabalho para que dessa forma, dentro do nosso formato já estabelecido como uma empresa, a gente consiga, de fato, cobrar por um serviço de qualidade, nos qualificarmos e dessa forma melhorarmos a cada dia. Então, um grande erro do fisioterapeuta ou de outros profissionais autônomos é parar no tempo. A gente não pode parar no tempo. Então, olha só, atendi os pacientes de manhã, agora eu estou fazendo uma sequência de vídeos de exercício, por isso eu estou com essa camiseta, onde agora eu envio para eles junto do tratamento. Ou seja, talvez você, se eu te contasse a minha hora agora, você ia até ficar assustado, mas eu gasto mais de 1 hora tranquilamente, quase 2 horas, para atender um paciente. E eu só consigo fazer isso hoje porque hoje eu entendo que meu consultório é uma empresa, consigo cobrar por isso e consigo agregar o serviço. E olha só um ponto muito importante. Existem modelos de negócios no mundo que a gente tem que saber copiar
para dentro do nosso negócio, para assim a gente ter sucesso. Dentro da fisioterapia eu encontrei poucos cases de sucesso onde eu pude espelhar, mas na área da medicina isso é muito possível, assim como outras empresas. A Disney tem uma coisa que encanta, para quem já foi na Disney vai saber do que eu estou falando. Na fila de espera a gente vê lá 1 hora. E quando a gente decide esperar aquela 1 hora, a gente fica surpreso, porque normalmente a atração leva menos tempo que 1 hora e talvez até 50 minutos, 40, o que gera uma expectativa, o que gera uma surpresa positiva. Afinal de contas, a expectativa era de um tempo maior de espera. E quando a gente tem essa surpresa, a gente se encanta por aquilo. E no nosso consultório, a gente precisa saber passar isso para o paciente. Quando eu avalio um paciente, eu sei o curso da doença, eu consigo contar para ele, olha, isso a gente deve resolver em 3 semanas. Quando ele melhora em 1 semana, ele conta para todo mundo, ele faz a melhor propaganda sua. Agora, quando a gente não sabe nem essa expectativa, como às vezes eu até hoje acabo não alinhando com o paciente, ele desanima do tratamento, ele faz um marketing negativo seu. Não é que seu trabalho não foi de qualidade, mas não atendeu a expectativa dele. E a gente tem que saber fazer isso. Afinal de contas, uma dor lombar ela pode ser muito simples de tratar e em uma sessão a gente melhora aí 100% da dor, 90%. Em alguns casos isso leva 1 ano, né? De quem que a gente está falando? A gente está falando de um atleta ou de uma senhora de 60, 70 anos com muitas comorbidades, diabética e doenças metabólicas associadas. Tudo isso a gente tem que levar em consideração já na nossa primeira consulta. E é lá na nossa primeira consulta que a gente, de fato, entre aspas, vende o nosso serviço. Ou seja, o que quer dizer isso na fisioterapia? A gente apresenta a nossa ideia, a gente apresenta o nosso conceito de trabalho e alinha a expectativa do cliente. Na maioria das vezes, o paciente que chega até aqui, que está de acordo com pagar o valor da minha consulta, ele realmente tem intenção de melhora, mas às vezes ele ainda não entendeu o que ele vai encontrar aqui. E não vai adiantar eu insistir em alguém ou tentar vender um produto para quem não é o meu cliente. Isso acontece, viu, gente? Eu vejo muito curso aí, a galera vendendo ideia que você vai converter o mundo, e não é isso. De fato, não é isso. Até na nossa captação de cliente, quando o pessoal vê ali no Instagram nossa propaganda e entra em contato, 10 entram em contato, 7 se interessam, 4 pagam pelo serviço, 3 ficam, 2 fidelizam. Isso é fato. Quando a gente entende esse modelo de negócio, a gente abre a nossa cabeça, entende a qualidade do nosso serviço e cobrando valor honesto, a gente consegue atender a expectativa do cliente e consegue continuar melhorando a nossa qualidade, nosso conhecimento, a nossa qualidade de serviço, a nossa comunicação, para dessa forma conseguir ajudar cada vez mais e mais pessoas. Então hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa que é muito importante. O fisioterapeuta, ele não precisa ficar preso nesse salário e muitas vezes ele nem encontra serviço. Afinal de contas, você, físio, é um empresário, você querendo ou não. Então, olha só, eu estou aqui me desafiando na frente de uma câmera, sendo julgado por milhões de pessoas que acreditam no que eu falo, outras duvidam, e eu não estou me preocupando com isso. Eu estou compartilhando com vocês uma experiência real minha, num dia meu de trabalho, onde faz sentido para mim conversar com algumas pessoas que encontraram ou estão passando pela mesma dificuldade que um dia eu já passei. E para essas pessoas eu falo, gente, não desanima, entenda uma coisa, você precisa fazer até dar certo, porque existem pessoas que precisam de você. A gente na fisioterapia tem uma missão, que é ajudar pessoas. E ajudar pessoas não a viverem apenas sem dor, mas ajudar as pessoas a viverem melhor. E nesse exato momento existe uma pessoa que precisa do seu trabalho, que você poderia ajudar, mas que provavelmente nem sabe que você existe. E aí você está preocupado quanto você vai ganhar, o que você pode ganhar. O céu é o limite para o profissional que entrega para o paciente o que ele precisa. Agora, o que a gente vai entregar, o que a gente sabe entregar, onde a gente está buscando, a gente está entregando produto de qualidade, como você está se avaliando. Você está se avaliando porque sua agenda está cheia, vazia pelo valor da sua hora, aonde você está buscando informações, com quem você está buscando. O profissional que te vende uma ideia ali num curso, ele de fato ele está clinicando, ele passa pela mesma dificuldade ou ele está na área acadêmica. Esses mundos eles precisam se encontrar. A gente que é clínico, a gente não pode desprezar a ciência, mas os cientistas muitas vezes não têm experiência clínica, então a gente fica no meio aí de uma situação muito delicada onde a gente não pode deixar de procurar as novidades, artigos científicos, mas a gente também não pode esquecer de como nos comunicar com as pessoas que precisam da gente, ou seja,
É desafiador nosso papel de buscar uma informação no meio acadêmico, mudar isso de uma forma que o leigo consiga entender e transformar isso em um produto, em uma venda. E olha só, quando eu falo de venda, eu não falo de sensacionalismo, eu falo de fato entregar algo que as pessoas precisam. Por exemplo, a gente pode falar assim, ó, você sabia que uma alteração do seu intestino pode gerar uma dor lombar? Parece uma venda, né? Mas é uma informação verídica. A dor visceral referida, ela acontece. E ela muitas vezes está apresentando no seu paciente que já tentou tratar todas as disfunções mecânicas. E dessa forma a gente vai lapidando. Olha só que interessante aqui. Eu tenho hoje um recurso que eu mostro para todos os meus pacientes que se chama baropodometria. Aqui eu atendi um paciente hoje mais cedo e hoje mesmo ele postou. Um recurso desse não é um recurso barato, ele só foi possível ser implementado aqui, afinal de contas eu consegui entender a importância de mostrar para o meu paciente, com imagens, com gráficos, materializar que a dor dele se baseia em alterações mecânicas e que muitas vezes ele melhora da dor, ele melhora da questão mecânica, mas ele ainda não está satisfeito. E aí sim, apresentando de forma palpável essas informações, ganhar a credibilidade dele, desenhar um projeto onde a gente vai mensurando juntos, através de testes, de marcações, de fotografias, de vídeos, de recursos como esse, a sua evolução. Eu mesmo já tive a necessidade de ver para crer, e o nosso paciente ele não é diferente. Muitas vezes a gente acha que nosso trabalho não deu resultado porque nós mesmos não conseguimos mensurar a evolução e ficamos à mercê apenas do fator qualitativo, como a dor do paciente. Portanto, eu fiz esse vídeo aqui para te demonstrar que vale a pena cada minuto que você se dedicar em função do seu paciente. Mas você não pode se esquecer de cobrar e de se valorizar, senão você vai desanimar do processo. E para isso existem pessoas que nos ajudam, que já entenderam como funciona o negócio, e eu estou aqui para fazer exatamente isso. Eu não tenho nada para te vender, apenas passar para você as minhas experiências. Ainda assim, é muito importante a gente estar dentro de uma comunidade. Se eu cheguei até aqui é porque eu consegui vivenciar o que muitos profissionais que conseguiram encontrar o sucesso dentro da fisioterapia, e chame você de sucesso o que você quiser, satisfação pessoal, dinheiro, tempo com a família, viagens, através da fisioterapia. Isso é possível e você não precisa ficar à mercê de procurar um emprego com um piso salarial e acreditar que o limite da fisioterapia é esse, porque não é esse. Mas para isso você precisa evoluir em alguns outros quesitos da sua vida que normalmente você tem dificuldade, como falar na frente de uma câmera. Isso aqui está para ajudar a gente e não para dificultar. Eu, quando estou falando com você aqui, por esse vídeo, eu imagino um paciente na minha frente que queira me escutar, tá bom? Então vem aqui, segue o nosso canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão descrentes da nossa profissão, que é uma profissão que faz toda a diferença na vida das pessoas que desejam viver melhor. Afinal de contas, todo mundo pode viver melhor, apenas precisa querer e fazer algo. E eu estou aqui para ajudar essas pessoas. Deixa seu like, dá uma força aí, porque todos os dias eu vou vir aqui me desafiar, seja em forma de vídeo do YouTube, de Instagram, de TikTok, para promover a fisioterapia e encontrar as pessoas que precisam do meu trabalho. A gente se vê por aqui. Até mais!